Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Bom, queridos, na semana passada, no domingo, nós falamos sobre o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 16 e 17. Na verdade, trabalhamos alguns versículos. A ênfase principal foi no versículo de número 16, que diz assim, que nós daqui para frente, ou daqui em diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E eu procurei mostrar a vocês a importância de termos uma visão transformada, impactada pelo novo nascimento, de forma que daí por diante, do novo nascimento em diante, nós passemos a ver as coisas com outros olhos, não só o natural, mas agora guiados por Deus, de forma que uma mudança na sua vida não é só uma mudança de emprego não é só uma mudança, pode ser um trabalhar de Deus, pode ser Deus querendo e fazendo alguma coisa através desta mudança. Uma pessoa que sente ao seu lado numa condução pode não ser apenas mais uma pessoa, pode ser alguém que Deus queira tratar com ela através da sua vida, e as suas experiências podem não ser mais tão somente experiências comuns, pode fazer parte de um projeto de Deus, que você precisa ter uma pergunta no seu coração constantemente. E a pergunta é: Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida através deste momento? Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida através dessa mudança? O que o Senhor está fazendo na minha vida através deste projeto? O que o Senhor está fazendo na minha vida através dessa pessoa que o Senhor colocou no meu caminho? Hoje eu quero compartilhar com você, pensando um pouco aí no versículo de número 17, que diz que agora nós que estamos em Cristo somos uma nova criatura. Algumas traduções trazem aqui, e eu acho que é melhor a compreensão, a seguinte colocação: assim que se alguém está em Cristo é uma nova criação. Eu acho que essa é uma tradução que combina mais, ou que comunica melhor essa verdade que Paulo está dizendo. Porque Paulo trabalhou, alguns versículos antes, o fato de crermos que Jesus morreu por nós. Morreu por todos, logo todos morremos. E se morremos, disse Paulo, devemos então agora viver para Ele. O que Paulo está afirmando no versículo de número 17 é que todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus passaram a ser uma nova criação. E qual é a criação antiga? Lembre-se, irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo casal, Adão e Eva. Todos nós, a humanidade nasce em Adão e Eva. E o pecado afetou toda a humanidade. Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou, como diz lá em Gênesis. E nós que estávamos nesse primeiro casal, quando o primeiro casal peca, toda a humanidade é afetada. A imagem e semelhança de Deus sofre um golpe mortal na humanidade. A distorção, tudo aquilo que Deus criou perfeito, perdeu a sua perfeição. O pecado afetou toda a estrutura da criação. Aquele casal que foi criado saudável, agora vai adoecer. Aquele casal que foi criado para viver para sempre, agora vai morrer. Aquele casal que foi criado para viver uma vida plena em Deus, vai ser impactado pelos efeitos da queda. E junto com eles, toda a humanidade. Tudo que você imaginar que exista nesse mundo, que você diz isso não deveria existir, isso não é bom, é efeito do pecado. Eu estava em uma conversa com um grupo de estudo e pedi para eles me dizerem algumas coisas que eles achavam más nesse mundo.
E eles disseram: doença, traição, inveja, morte. Todas essas coisas foram listando muitas coisas que são más. E se você fizer esse mesmo exercício nessa manhã, você vai ter na sua mente aí uma lista de coisas que são más. Bom, todas essas coisas, elas nasceram junto com o pecado. Tudo que Deus fez é perfeito. Então nós fazemos parte, na nossa natureza, deste primeiro casal. Então nós nascemos fruto da vontade do nosso pai, da nossa mãe, nascemos da carne, somos fruto dessa natureza pecaminosa e herdamos o pecado. É por isso que a Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que nos torna pecadores não é os pecados que nós cometemos. O que nos torna pecadores é ter nascido já em pecado. Nós nascemos já no pecado. Nós já recebemos da nossa herança, dos nossos primeiros pais, o pecado como condenação. Por isso todos pecaram. Nós não passamos a pecar a partir do momento que tomamos consciência do pecado. Ninguém passou a pecar a partir dos 11, 10, 13, ou seja lá, qual foi a idade que você chama de idade da razão. Todos pecamos, todos nascemos já debaixo dessa condenação. Mas o que Paulo está afirmando é que com o advento de Cristo, alguma coisa aconteceu. E esse acontecimento é que nós, em Cristo Jesus, passamos a ser uma nova criatura. Ou seja, em Cristo nós fomos recriados. Se com Adão nós morremos, estávamos mortos no pecado, com Cristo nós ressuscitamos. Ou, melhor dizendo, nascemos de novo e agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos, lá no capítulo de número 8, versículo de número 1, diz assim, a carta aos Romanos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então você agora é uma nova criatura. Se você estava condenado por ter herdado o pecado de Adão, e você pecava porque você nasceu com uma natureza pecaminosa, eu disse aqui alguns dias atrás, o gato não é gato porque mia. Porque se um cachorro miar, ele não vira gato. O cachorro não é cachorro porque late. Porque se um papagaio aprende a imitar o cachorro e começa a latir, ele não vira um cachorro porque late. O cachorro late porque é cachorro. O gato mia porque é gato. É natural do gato miar, é natural do cachorro latir. O homem não é um pecador porque comete pecado. Não é porque em algum momento da vida ele começou a pecar, fazer o que era mal aos olhos de Deus, que ele passou a ser um pecador. Como se a criança nascesse pura, imaculada e inocente, em algum momento ela cometeu o seu primeiro pecado, roubou uma chupeta no berçário, mentiu que não quebrou o vaso, e aí então ela se tornou pecador. Não, a criança, ela já nasce debaixo de uma lei que a levará a pecar. Ela vai pecar, ela não tem escolha de não pecar, porque ela nasceu pecadora. É o que a Bíblia diz, que nós nascemos debaixo da lei do pecado e da morte. Nós não temos como nos livrar dessa natureza. É o que Paulo fala acerca do homem pecador, quando no capítulo de número 7 de Romanos ele diz: maldito homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Há uma condenação em mim. Mesmo que conscientemente eu saiba o que é o bem, eu não consigo ser conduzido ou conduzir-me para a prática do bem, porque eu sou pecador por essência. Então peco porque sou pecador. Mas a história muda quando Cristo entra na nossa vida. Quando somos libertos da lei do pecado e da morte através da cruz de Cristo, nós então passamos a ser novas criaturas. Deus nos recria
em Cristo. É por isso que eu disse que a tradução que diz é uma nova criação, comunica melhor do que uma nova criatura. Porque está dizendo que em Cristo nós fomos recriados. Aquela nossa natureza pecaminosa foi vencida em Cristo Jesus. Agora então não há mais nenhuma condenação. É por isso que nós, irmãos, podemos ter a certeza de que na eternidade estaremos com Deus e não mais condenados ao inferno. Porque Cristo levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Penso que essa deve ser a melhor e a mais empolgante notícia. Que se alguém disser para nós, olha, você vai ficar rico, essa riqueza, querido, ela pode durar apenas, no meu caso aí, mais 40, 80 ou 50 anos. Não creio que viverei mais do que 100 anos. Se muito, 100 e alguns anos, 4, 105, dificilmente isso acontecerá. Normalmente viverei, e se me cuidar bem, quem sabe até os 80, 90 anos de idade. Bom, se a melhor notícia que eu tiver na minha vida é que eu vou ficar rico, essa notícia tem prazo de validade. É uma boa notícia, mas tem prazo de validade. Essa riqueza acabará quando eu morrer. Ela acabará comigo. Eu não levarei nada comigo. Se a maior notícia que eu tiver é que eu serei alguém muito próspero, alguém muito saudável, isso durará pouco. Por isso que não pode haver uma notícia mais empolgante do que saber que em Cristo eu viverei a eternidade. Porque agora eu fui transformado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se nós, como diz as Escrituras, esperássemos por Cristo somente nessa vida, seríamos os mais miseráveis dos seres. Se a nossa expectativa, se a boa notícia para nós é o que nós podemos receber só aqui e agora, somos pobres, somos miseráveis. Mas a boa notícia é a notícia de uma caminhada com Cristo aqui e, por fim, a vida eterna. Então, eu queria que você pensasse não apenas no fato de estar em Cristo, mas num fato poderoso que é o fato de permanecer em Cristo. Porque estar aqui significa exatamente isso, permanecer em Cristo. E aí talvez alguém me pergunte, pastor, quais são os efeitos do permanecer em Cristo? Esse estar aí é estar diariamente, é a permanência em Cristo. Então a primeira coisa que eu queria que você entendesse está lá no capítulo 15 do Evangelho de João. Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, o capítulo 15, versículo 16 de João, vai fazer uma afirmação muito preciosa, irmão. Porque se estar em Cristo dependesse de nós poderíamos deixar isso escapar pelas nossas mãos a qualquer momento. Eu não sei, mas é comum ouvir alguém dizer, pastor, eu não tenho força. Eu não tenho força. Na minha conversão, irmãos, eu passei alguns meses, algumas crises. Eu já disse aqui para vocês, eu apelidei isso como complexo de Pinóquio. Quem conhece a história, a fábula do Pinóquio, sabe que é um boneco que foi feito de madeira e lá de forma fantástica, tinha vida e tal, mas que pensava que era uma criança. E que um dia ele percebe que ele não é uma criança, ele é um boneco de madeira. É lógico, é uma fábula, é um conto para crianças, né, e deve ser contado sempre como fábula. E eu apelidei essas minhas crises de complexo de Pinóquio, porque a minha conversão, eu fui muito impactado por Cristo, porque é isso que a conversão faz. E quando eu fui impactado por Cristo na minha conversão, eu imaginei que Cristo tinha me divinizado, que Cristo tinha feito de mim uma espécie de um ser diferente, mudado totalmente a minha essência e que agora algumas vontades eu não teria mais, porque agora eu fui santificado, que eu não lutaria mais com o pecado, que eu não teria mais fraquezas e nem desânimos, que eu era agora um semideus, uma espécie de ser angelical, e que como um semideus, um ser angelical,
Eu não teria desânimo, eu não teria fraqueza, eu não teria medos, eu não pecaria mais. Mas um dia eu me descobri desanimado. Um dia eu estava abatido. Teve dias na minha caminhada que eu tive dúvidas. Teve dia na minha vida que eu questionei algumas coisas. Teve dias na minha vida que eu tive vontade de pecar. Eu confesso a vocês que em 20 e tantos anos servindo a Deus, eu nunca pensei em voltar atrás, eu nunca olhei para trás, eu nunca tive saudade do mundo, eu nunca tive vontade, nunca passou pela minha cabeça desviar. A única coisa que eu tenho na minha mente é aquilo que Pedro trazia na sua mente. Eu não tenho outro lugar melhor do que a presença de Deus. Mas eu confesso que eu tive as minhas fraquezas. E quando eu me peguei nesses momentos de fraquezas, quando eu me peguei nesses desânimos, quando eu me peguei nessas dúvidas, nessas crises, eu descobri que eu não era um ser celestial. Eu descobri que eu não era um ser angelical, que eu continuava homem, que eu continuava falho e que em mim ainda havia escondido lá em algum lugar, ainda que mortificado, mas uma natureza que gritava pelas coisas deste mundo. Então eu chamei isso de complexo de Pinóquio. Pensei que era algo que eu não era. Mas lendo as Escrituras, irmãos, eu tive um conforto grande no meu coração. Porque pelas Escrituras eu descobri que não há nenhuma promessa na Bíblia de que Deus me transformaria em um ser angelical. E nenhuma promessa na Bíblia de que eu não teria lutas. E nenhuma palavra de Deus que eu não teria desânimo. E nenhuma palavra na Bíblia que eu não falharia. Ou que eu teria forças para ser aquilo que eu gostaria de ser. Mas havia uma promessa na Bíblia que garantia que Cristo estaria comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que mesmo eu não sendo perfeito, o Deus perfeito caminharia comigo todos os dias. Que mesmo eu sendo falho, o Deus de amor que me salvou não me abandonaria. Que mesmo que eu errasse e viesse a cometer um pecado, Ele estaria à minha disposição como um bom consolador, ou como João diz, como um advogado para defender a minha causa, porque Ele havia levado sobre si todos os meus pecados. E que mesmo que eu não tivesse forças, eu estaria ao lado de alguém que era poderoso para guardar o meu tesouro até aquele último dia. E a vida então se tornou mais leve. Porque eu descobri que não depende de mim, da minha perfeição, que eu tenho responsabilidades, duras responsabilidades para com a minha fé, para com a minha santificação, mas que não depende de mim, que eu não me salvei, que eu não sustento a minha salvação, que eu não sou eu que garanto a minha permanência em Cristo, e sim aquele que me chamou é poderoso para me guardar. E quando eu pensava em tentar colocar isso em termos mais práticos para vocês, me veio a iluminação de um exemplo muito simples e até infantil. Se Deus não der o ar, você consegue respirar? Não. Você só respira porque Deus lhe deu o ar para respirar. E se Deus não quiser que você respire mais, você vai conseguir respirar? Não, você não vai conseguir respirar mais. Mas isso não significa que você não tenha responsabilidades de puxar e soltar o ar. Você tem responsabilidades. Você pode dizer assim, quem respira sou eu. Mas você só respira porque Deus lhe dá ar para respirar. Se Deus não lhe der ar para respirar, mesmo você querendo respirar, você não consegue. Então é um processo onde tudo vem dele, é por Ele, é para a glória dEle, mas eu tenho responsabilidades. Eu não produzo o ar, eu não possibilito o ar, mas eu o respiro, mas só posso respirar porque Ele dá. Mas se Ele der o ar e eu não respirar, eu morro. Então eu tenho sim responsabilidades neste processo simples da respiração. Da mesma forma, eu só sou salvo
Eu só posso permanecer em Cristo porque há uma ação gloriosa de Deus, porque Ele me salvou, porque Ele enviou o Seu Filho, porque Ele planejou, porque Ele executou, porque Ele me dá a Sua graça. Eu tenho sim responsabilidades. E nós vamos falar sobre essas responsabilidades, temos essas responsabilidades, mas tudo vem dEle, é por Ele, é para Ele e é para a glória dEle. Versículo de número 16 do capítulo 15 de João. Capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Sim, queridos, Ele nos escolheu, Ele que nos salvou. Essa bondade vem de Deus. É Ele que nos salvou e se Ele nos escolheu, quando nós lemos lá em Coríntios dizendo que em Cristo nós somos uma nova criatura, quem é que transforma o homem em uma nova criação? O homem não pode se transformar, né? Nós usamos uma expressão, usávamos muito isso, principalmente no passado, virei crente. Não fui eu que virei. Alguma coisa aconteceu, porque eu fui impactado e o Senhor transformou a minha natureza. É uma transformação de natureza, irmãos. É um transplante de essência. Deus nos transformou, Ele nos fez nova criatura. E aí Ele vai dizer no versículo de número 16, que Ele nos escolheu e nos nomeou para dar frutos. Mas só pode dar frutos quem permanece em Deus. Logo nós entendemos que aquele mesmo que nos transformou é que vai nos manter. Se é Ele que nos transformou e nos ordenou dar frutos, e se entendemos que só dá fruto quem permanece nele, a manutenção da nossa fé depende dele. Uma oração infantil minha, na minha conversão, mas muito verdadeira, e por ser verdadeira, mesmo sendo infantil, eu não deixo de fazê-la, é: Senhor, segura em minhas mãos, pois eu não tenho força para segurar as suas. Eu não tenho força, irmão. Eu não considero que seja eu pastor porque eu sou mais forte entre os meus irmãos. Não considero. Não considero que nunca pensei em voltar atrás na minha fé, porque eu sou alguém muito espiritual, porque sou alguém muito capaz. Não considero isso. Não considero que ninguém que esteja aqui hoje está em detrimento a outros que não estão, porque se afastaram do Senhor, porque sejamos melhores. Considero que o Senhor tem nos sustentado e que nós podemos dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Que nós podemos entender aquilo que nós lemos na semana passada: o amor de Cristo nos constrange. É como quem diz assim, são as mãos de Cristo que vão dizendo: vai lá, Fábio, vai lá, você vai vencer, eu te empurro, eu te impulsiono, você não pode, mas eu lhe capacito, você não consegue, mas eu lhe sustento, você não é, mas eu sou na sua vida, então vamos lá, caminhe mais uma milha. Considero que isso é a bondade e a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui e que tem guardado o nosso precioso tesouro, que é a nossa salvação. Então é Ele quem nos faz permanecer no Senhor. A nossa salvação, irmãos, depende desse reconhecimento de que Ele é Deus. Estarmos aqui é reconhecer que nada somos e Ele é tudo, que nós precisamos dele. Eu acho que até a nossa oração, eu cheguei à seguinte conclusão: a oração, ela é um sinônimo de humilhação, ela é um sinônimo de dependência. Nós discutimos nesse ano, e foi uma das aulas que nós tivemos sobre a oração, e eu já disse aqui centenas de vezes, eu não entendo o processo da oração. Eu não entendo. Eu não consigo entender que poder é esse de dizer alguma coisa para um Deus que já sabe de todas as coisas. Alguém disse: pastor,
A minha oração muda a vontade de Deus? Não. Deus já sabe o que eu vou pedir, Ele já sabe o que Ele quer dar. Eu não consigo entender a sistemática da oração, mas entendo que ela funciona. E aí, pensando nessas coisas, eu cheguei à conclusão de que a oração é um exercício de humilhação. Porque assim, eu tenho um monte de coisa para resolver e não tenho capacidade para resolvê-las. Aí eu vou orar. E quem passa por mim e me vê orando, diz: esse cara é louco. Ele devia estar de pé, trabalhando, e ele está de joelhos orando. Ele devia estar lutando contra os seus inimigos, aqui entre aspas, né? Mas ele está orando. O que a oração manifesta? A oração manifesta a minha pequenez, a minha incapacidade. Porque como eu não posso derrubar o gigante, eu estou de joelhos diante de um Deus que pode derrubá-lo. E estou dizendo para Deus: Deus, é isso que eu sou, incapaz. Diante das minhas lutas, ou quando eu olho, por exemplo, para a difícil e árdua missão de educar filhos, eu tenho que me ajoelhar e dizer: Senhor, eu não posso, é muito. Sou eu e a minha esposa contra a televisão, contra os amigos da escola, contra as influências, contra a internet, contra um monte de coisa, contra as baladas. Senhor, eu não posso, eu não venço essa batalha, eu sou incapaz. Aí eu dobro meus joelhos e digo: Senhor, o Senhor pode, o Senhor é poderoso, o Senhor é capaz. O que eu estou dizendo em oração é: Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus e que eu nada sou. A oração, ela me coloca no meu lugar de humilhação, de reconhecimento de que eu nada sou e de que Deus pode todas as coisas. Então eu entendo que quem me mantém, quem me sustenta, é o mesmo que me chamou. Aquele que me chamou é capaz para me manter. E quando ele diz, quando a Bíblia diz quem está em Cristo, esse está é a ideia de permanecer em Cristo. Então o que me chamou é poderoso para me sustentar. Querido, Deus não vai deixar que você se perda. Deus não vai deixar que você se perda, porque Ele é aquele que lhe chamou e é poderoso para manter você na presença dEle. Eu sei e volto a dizer, assim como eu afirmei que quem dá o ar para respirar é Deus, e se Ele não der o ar ninguém respira, eu sei que respirar também é um exercício humano. Então, caminhemos para frente e vamos olhar o versículo de número 4 e 5 do mesmo texto, João 15. Porque esse Deus, irmãos, no processo da vida, que nos chama e nos faz permanecer nele, Ele nos faz frutíferos neste permanecer. Então eu afirmo, diante do texto que nós temos à nossa frente, que permanecer em Deus é ser frutífero. Que se você permanece em Deus, Ele te levará a produzir frutos para a glória do nome dEle. Versículo 4 do capítulo de número 15 de João. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Você também não pode dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são frutos, ou são ramos, perdão. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Bom, a vida de permanência em Cristo torna-se uma vida frutífera. E quem é que faz com que essa vida seja frutífera? A minha bondade? Logicamente que não. Não é o Fábio, ou o João, ou o José, que passa a ser bom em si mesmo, mas é essa vida de Deus em nós, é essa graça que atua em nós, essa mudança de mente que se sustenta pelo Espírito de Deus que habita em nós, que nos faz lutar contra essa nossa antiga natureza. Às vezes, o que você quer, às vezes, o que você pensa em fazer, não é aquilo que Deus quer.
Mas lá dentro de você há uma nova natureza que grita mais alto e que lhe impulsiona e que lhe constrange para aquilo que é bom, para aquilo que é reto, para aquilo que é justo. Esse frutificar, irmãos, é manifestar frutos condizentes com uma nova vida. Amor, mansidão. É que a gente pensa em frutificar, a gente logo pensa em produtividade. Então, quando eu penso, todos nós, pastor, nós temos que dar frutos. E sim, irmão, produtividade pode ser considerado frutos também, mas frutos de um trabalho, frutos de uma ação. Quando nós falamos de fruto produzidos no cristão, ou quando nós falamos assim, pelos vossos frutos os conhecereis, nós não estamos dizendo que aquilo que ele produz, a parte de si mesmo, é o que nós vamos conhecer dele. Porque pode ser que alguém ganhe 2 ou 3 amigos e que esses 2 ou 3 amigos sejam bem melhor do que ele é para Cristo. Então não é para esse fruto que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito. O que a minha vida manifesta a partir desse novo nascimento? A minha ênfase ao pecado, ela foi diminuída, eliminada? A bondade de Deus em mim está sendo manifesta? Eu estou manifestando amor, eu estou manifestando perdão, eu estou manifestando misericórdia. Tem coisas que a gente não consegue fazer sendo crente, gente. Eu não consigo não perdoar você. Por mais que isso esteja, por mais que o rancor seja algo muito latente do ser humano. Mas eu não consigo, como é que eu dobro o meu joelho e oro, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos? Como é que alguém rancoroso pode esperar perdão de alguém? Como é que eu ponho jugo pesado sobre o meu irmão, sendo que eu fui perdoado pelo Senhor? Quando eu leio as Escrituras e vejo Jesus contando a parábola como a parábola daquele servo ingrato que foi perdoado pelo rei, mas não perdoou o seu amigo, como é que eu posso me eximir de dar perdão a você, se eu fui perdoado por Cristo? Como é que eu posso atirar pedra sobre o seu pecado, se Jesus olha para mim e diz: quem não tem pecado que atire a primeira pedra, e eu me avalio, e eu me sinto incapaz de atirar pedra sobre alguém? Então, eu tenho que produzir frutos. Não é uma questão de bondade minha, é uma questão de coerência de uma nova vida. Eu tenho que produzir bons frutos, porque o Espírito que habita em mim me faz ser assim. Irmãos, eu não posso odiar. Ou, se o ódio brotar em meu coração como uma consequência natural, eu tenho que lutar contra esse ódio. Se a falta de perdão, se qualquer desejo que não condiz com o que Deus espera esteja surgindo no meu coração, isso tem que ser banido da minha vida. Eu tenho que produzir frutos que glorifiquem a Deus. Eu tenho que produzir frutos que são vindos de uma essência que vem de Cristo. Porque é isso que me traz essa nova criação em Cristo Jesus. Esse novo nascimento produz esse tipo de coisas em mim. Ele contraria a minha natureza. O interessante, irmãos, é pensar que ser cristão é viver uma vida de contrariar a nossa antiga natureza. É contrariar a nossa antiga natureza. Às vezes a gente não entender por que a gente não fez o que a gente queria fazer. É ser visto pelo mundo às vezes como louco. Porque é assim, irmão, que você vai ser visto pelo mundo. Se você for um cristão genuíno, é assim que você vai ser visto pelo mundo. Em alguns casos você vai ser tido como mané, como louco, como bobo. Você vai ouvir uma dezena de vezes, centenas de vezes a seguinte frase: ah, se fosse eu. Ah, se fosse eu. É isso. Isso faz parte de uma nova vida. Agora,
Se você quer viver uma vida fazendo essas declarações do tipo: sou cristão, mas não sou bobo. Bobo aos olhos de quem? Há uma frase muito comum que é: o mundo é dos espertos. Né? Sim, irmão, o mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos. Se você se contenta apenas com o mundo, seja esperto. Seja esperto. Se é o mundo que você quer, seja esperto. Porque o mundo é dos espertos mesmo, irmão. O mundo é dos espertos. Ganha mais quem rouba. Essa é a realidade. Não se engane de que, se eu for o mais honesto, eu serei aquele que ganharei mais. Não é. Você vai ter que encarar a vida e vai ver que o cara que mentiu e deu atestado falso salvou o emprego e você que falou a verdade foi mandado embora. Você vai ver que aquele camarada que não suporta o chefe, mas é bajulador. Eu estou falando exatamente do falso, aquele que fala mal do chefe, mas abraça o chefe, que esse prospera. E você que não usa desse tipo de expediente pode correr o risco de perder. O mundo é assim. Os espertos levam vantagem. Que o camarada que compra o motor do carro lá no Robalto, paga muito mais barato, ele economiza dinheiro e com esse dinheiro ele gasta em outras coisas que você não tem porque você comprou o motor no lugar certo com nota fiscal. Ele é o esperto, ele vai ter mais do que você. E o mundo de fato é dos espertos. Mas o céu, irmãos, o céu não é dos espertos. O céu é daqueles que nasceram de novo. É daqueles que mesmo perdendo, ganham. Que mesmo perdendo aqui, estão construindo para si, ou estão acumulando para si tesouros onde a traça não pode comer, onde o ferrugem não corrói. Então sim, o mundo é dos espertos, mas o céu é para aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Bom, versículo de número 7. O mesmo Deus que nos chamou, nos sustentará, nos fará frutificar e nos dará direção. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós ou em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Irmãos, essa sincronia deve ser o alvo de todo crente. Essa deve ser a nossa busca diária, irmãos. Estar em Deus, a palavra dele em nós, para que nós possamos ser direcionados por Deus. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Pedimos e não recebemos porque pedimos mal, porque não há sincronia. Uma forma também infantil de exemplificar isso é dizer que o pai que tem um filho e o filho é uma criança, se o filho entender o que o pai quer para ele e o filho obedecer tudo que o pai diz a ele, qualquer coisa que o filho pedir, o pai vai lhe dar. É simples assim. Por quê? Porque esse filho não pedirá nada que seja contrário à vontade do pai. Logo, ele estará tão conectado que ele será conduzido pela vontade do pai. Falei aqui por esses dias, a gente acorda, pega as nossas coisas, pega o celular, pega a carteira, chave do carro ou o cartão bom, e sai correndo e dizendo para Deus na nossa oração apressada: Senhor, me abençoa que eu estou indo. Senhor, abençoe os meus caminhos. Nós raramente perguntamos: Senhor, quais são os teus caminhos? O que o Senhor quer que eu faça? Por onde o Senhor quer que eu comece? Senhor, me ajude a andar nos caminhos que o Senhor abençoou. Raramente é assim. Normalmente eu traço um caminho e digo a Deus: Deus, vem e me acompanhe. A gente diz, vai com Deus. Quando alguém vai a algum lugar, a gente diz, vai com Deus. Mas isso não é uma realidade nos dias que vivemos. O que nós estamos dizendo, na verdade, é que Deus vai com você.
Porque quem decide para onde vai, que hora que vai e o que vai fazer somos nós. Nós não vivemos procurando saber o que Deus quer. Nós projetamos, nós traçamos os nossos projetos, nós pensamos e vamos falar para Deus: vem comigo, Deus, vem comigo, vem comigo. E nós queremos colocar Deus nas nossas enrascadas. Deus é sempre alguém para nos socorrer das mancadas que nós demos, nos buracos que nós entramos, os problemas que nós arrumamos. E aí, Deus nos acuda. Deus me socorre, Deus me livra, e sempre com a promessa mentirosa de que se Deus nos livrar dessa vez, nós nunca mais vamos fazer isso. Senhor, se o Senhor me tirar dessa vez, eu prometo que nunca mais vou fazer sem o Senhor permitir. Quando está chegando lá mais ou menos na 49ª parcela do carro, e ainda falta muitas para chegar na 60, a gente diz: Senhor, se o Senhor me livrar disso, se o Senhor permitir que o gerente do banco me dê um desconto para quitar esse negócio, eu prometo para o Senhor que eu nunca mais entro nessa. Até chegar a próxima Black Friday. Senhor, eu sei que eu entrei nessa confusão, falei o que não deveria falar, mas se o Senhor me livrar desse enrosco, eu nunca mais falo de novo, nunca mais me meto. Até a próxima só. Porque, irmãos, a gente não busca a direção de Deus. Isso aqui deveria ser o alvo de todo cristão. Olha só, permaneça em Deus. Permaneça em Deus. Irmão, eu ensino para os jovens da igreja que é permanecer em Deus. Eu falo para a molecada que é permanecer em Deus, e se eles entendem, eles têm que entender. O que é permanecer em Deus? Permanecer em Deus é não fazer absolutamente nada que você não possa convidar Jesus para fazer contigo. O que é que você vai fazer? Que tipo de conversa você vai ter? Vai ter uma reunião hoje? Vou ter uma reunião hoje. Então leva Cristo contigo nessa reunião. Ao sentar na mesa, senta na mesa e convide Jesus para sentar ao seu lado. E começa a sua negociação. E não diga nada na negociação que Jesus não possa ouvir. O que é que você vai fazer? Vai sair? Vai passear? Vai se divertir? Não faça absolutamente nada que Cristo não possa fazer estando ao seu lado, ou que você não possa fazer com Cristo estando ao seu lado. Permaneça nele, permaneça, viva ciente disso. Ele está com você todos os dias. Isso deve ser uma boa notícia, não deve ser uma opressão de forma alguma. Isso deve ser um prazer saber que Cristo está ao seu lado todos os dias. E caminhando para o final, versículo de número 6, mas agora nós vamos para um outro texto de João, que é a primeira de João, primeira epístola de João. O capítulo é o capítulo 2, o versículo é o 6. Eu leio esse como um dos últimos versículos, tenho mais 2 para compartilhar com você até o final. Mas esse aqui é um desafio para você. Eu quero desafiar hoje toda a igreja a ler e entender esse versículo. Capítulo de número 2, versículo 6 da primeira de João. E quero que você sinta o peso dessa responsabilidade. Aquele que permanece nele, porque é o que nós estamos falando de permanecer em Cristo, aquele que permanece nele deve andar como ele andou. Então não me diga que você está em Cristo se você não estiver andando em Cristo, ou se você não estiver andando como ele. Aí você vai dizer para mim: pastor, eu não consigo. Não, eu sei que você não consegue. Eu já falei aqui para vocês, né? Alguém perguntou para um pastor, e eu acho que isso serve para mim também. Pastor, o senhor vive tudo que o senhor prega? Aí o pastor disse: não. E aí o camarada ficou escandalizado, disse: como não, pastor? O senhor não vive tudo que o senhor prega? Ele disse: é lógico que não. Porque tudo que eu prego é muito maior do que eu. Eu não prego só aquilo que eu consigo viver. O que eu prego é muito maior do que eu. Agora, se a pergunta é: pastor, você luta para viver tudo que você prega?
Aí a minha resposta é afirmativa. Sim, eu luto para viver tudo aquilo que eu prego. Mas tudo que eu prego é muito maior do que eu. Então, eu luto para viver tudo que prego, porque prego coisas bem maiores do que eu. Então, se você não disser para mim, pastor, a minha vida é um constante querer andar como Cristo, eu vou duvidar da sua permanência em Cristo. E se eu duvidar da sua permanência em Cristo, eu tenho que duvidar do seu novo nascimento em Cristo. Porque Deus é que nos faz nascer de novo. E é Ele que nos faz permanecer nele. Se eu duvidar que você permanece, eu tenho que duvidar que você nasceu de novo, logo você precisa converter-se. Agora, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Mesmo que você enfrente o complexo de Pinóquio, você tem que desejar ser semelhante a Jesus. O seu alvo, o ápice da sua vida, o teu sonho, a sua meta deve ser andar como Cristo andou. E aqui, irmãos, eu diria até que não é o andar perfeito, é o lutar por andar nessa perfeição. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então eu desafio você hoje a sair daqui e nunca mais andar debaixo da perspectiva ou da sua perspectiva. Nunca mais eu sair daqui e nunca mais querer andar do jeito do Fábio, nas concepções do Fábio, com as decisões do Fábio, com os moldes do Fábio, com as vontades do Fábio. E sim, daqui para frente, andar como ele andou, nas concepções dele, nas vontades dele, e sempre perguntando às Escrituras, onde registram a vontade dele: Senhor, o que o Senhor faria no meu lugar? Como o Senhor lidaria com isso? Qual é a posição que o Senhor tomaria diante dessa situação? Como é que o Senhor responderia a isso? Irmãos, e eu posso ter a certeza de que muito dos casos, a decisão de Jesus, a atitude de Jesus, a postura de Jesus seria radicalmente diferente da minha. Onde eu tenho vontade de matar, ele tem vontade de dar vida. Onde eu tenho vontade de desistir, ele tem vontade de recomeçar. Então, eu desafio você a sair daqui andando como Jesus andou. Aí você vai dizer: pastor, eu não consigo. Parabéns por reconhecer a sua incapacidade. Estamos juntos. Versículo de número 13 do capítulo 4 da primeira de João. Capítulo 4, versículo 13 da primeira epístola de João. Porque estamos falando de permanecer. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Você não consegue, mas ele lhe deu do seu Espírito. É por isso que nós sabemos, irmãos, que permanecemos nele e que ele permanece em nós. É por isso que nós vamos vencer. É por isso que nós vamos conseguir. É por isso que, mesmo sendo falhos, mesmo sendo limitados, mesmo não sendo como ele, nós vamos lutar e conseguiremos andar como ele, porque o Espírito do Senhor está em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Então, o desafio que eu dei a você, que eu fiz a você agora, de andar como Cristo, é um desafio que seria impossível de pensarmos nisso, de querermos isso. Esse é o alvo que Deus estabelece para nós. Lembre-se, alvo é uma coisa, o caminho até o alvo é outra. Quando Deus diz que nós devemos andar como Jesus, Jesus é o nosso alvo. Se você ainda não está lá, você está caminhando para lá. A sua vida deve ser um constante querer, um constante lutar para andar como Jesus andou. E quem é que vai te ajudar nessa caminhada? O Espírito de Deus. O Espírito do Senhor que está em você lhe ajudará, lhe capacitará, pegará na sua mão e lhe conduzirá neste caminho. E eu leio o último texto para terminarmos.
que está em Colossenses. O capítulo é o capítulo de número 3. E eu vou ler só mais esse versículo, porque se você não leu a Bíblia durante a semana, só nesses últimos 50 minutos você já leu mais Bíblia do que a semana inteira, tá vendo? Já leu vários versículos. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas que são do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo, em Deus. Esse é o caminho, irmão. Esse é o caminho. Eu disse que há uma responsabilidade nossa. No respirar o ar que Deus dá gratuitamente, e que se Ele não der, nós não conseguimos respirar, há uma responsabilidade de puxar o ar pelas nossas narinas e soltar esse ar. Essa é a nossa responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade neste processo? De santificação, de manutenção de vida com Deus. A nossa responsabilidade não é pagar o preço, termo que eu acho estranho muitas vezes, dependendo da circunstância. Não é nos esforçarmos a mantermos numa campanha cansativa de ficar dentro de uma igreja 4, 5, 6, 7 dias, dando oferta, deixando que alguém passe uma toalhinha fedida de suor em nós. Não é isso. Não é isso, irmão. Não é isso. Está aqui. É uma receita muito simples. A receita é: reconheça que você ressuscitou em Cristo. E pense, procure as coisas que são do alto. Do que você alimenta a sua alma. Faça uma pequena avaliação da sua semana. Com o que você gastou o seu tempo? Onde você tem investido a sua vida? O que é fundamental, o que é importante para você? O que tem enchido o teu coração? O que tem ocupado o teu coração, a tua mente? Com o que é que você gasta o seu dinheiro? Com o que é que você gasta o seu tempo? O que ocupa as suas conversas? O que ocupa o teu coração? Porque é isso, irmão, que vai produzir a sua vida. A sua vida está cheia do quê? O seu coração está cheio do quê? A sua alma está sendo alimentada do quê? Procure as coisas que são do alto, de onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto. Você nasceu de novo? Viva como alguém que nasceu de novo. Você é uma nova criatura? Não queira viver a velha vida. Não pense como antes. Não ocupe o seu coração com as coisas de antes. Essa é a sua responsabilidade. Isso é o que você tem que fazer. Isso é a sua parte nesse respirar, Deus. Isso é o seu puxar o ar pelas narinas. Essa é a sua parte. Ande com Deus. Esteja em Deus. Permaneça em Deus. Se ocupe com as coisas que são do alto.